Olá, graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento daquele que vive e reina para todo sempre. Bem-vindos ao programa Verdades Ocultas da Igreja em Espírito e em Verdade. Nós queremos falar sobre um tema bastante polêmico. Eu quero falar sobre a doutrina do dízimo. Abra, por favor, a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3, versículo de número 8. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero desde já louvar a Deus pela sua vida, por ser esta pessoa de Deus que ama a palavra e cresce no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Malaquias, capítulo de número 3, livro da lei de Moisés, no versículo de número 8. Olha o que diz a palavra: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Meus amados, a tradição evangélica tem se utilizado desta passagem de Malaquias 3:10 para poder fazer com que o povo dê a chamada à igreja por força dos versículos que nós acabamos de ler. Só que nós não vivemos mais na lei. E Malaquias 3, 8 ao 12 está se referindo aos sacerdotes. Esta sentença não tem nada a ver com o povo gentílico que somos nós, o povo da graça de Deus. Esta era uma sentença para a nação de Israel. Acompanhe comigo, Malaquias capítulo de número 1, versículo de número 1. Leia o que os pastores não mostram nas igrejas deles. Olha aí, Malaquias capítulo 1, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Esta é uma sentença para o povo judeu. O que estava acontecendo dentro deste contexto? Os judeus, uma vez por ano, tinha que dizimar parte da sua colheita. Isto mesmo, o dízimo nunca foi, de Gênesis a Apocalipse, dinheiro. O dízimo era sementes, era parte do rendimento da lavoura anual, em que se trazia para o templo lá em Jerusalém, aonde os levitas ministravam. Como eles não tinham herança entre os judeus, eles ministravam no templo, e o povo judeu recolhia anualmente a semente, 10% do seu plantio, e levava até o templo lá em Jerusalém. Só que esse templo em Jerusalém também acabou. Hoje o templo somos nós. Na dispensação da graça de Deus, somos o santuário do Deus vivo. Deus não habita em templo feito por mãos dos homens.
que nós queremos apresentar aos senhores? Que todo o líder que cobra dízimo, ele está colocando a lei de Moisés dentro das igrejas. Aí, os defensores, os algozes dos dízimos, dizem o seguinte: mas não havia lei quando Abraão dizimou. Exatamente, mas Abraão não dizimou sobre ameaça. Abraão não dizimou sobre uma ordenança, e o dízimo é uma ordenança que obriga a dar 10%. Abraão não dizimou do seu trabalho, Abraão não dizimou do fruto das suas mãos, ele dizimou dos despojos, das conquistas dos reis que ele saiu da matança. Então, justificar o dízimo na igreja porque Abraão deu dízimo, então eu teria que ter uma amante como a Sara, porque Abraão também teve, ou eu teria também que circuncidar. A verdade é que o dízimo não se aplica hoje no Evangelho da Graça de Deus. Tanto é verdade que eles nunca deram dinheiro. Confere comigo em Deuteronômio, capítulo de número 14. Olha aí, abra na sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo de número 14. Olha aí, leia comigo, Deuteronômio 14, e olha o que a palavra de Deus diz no versículo de número 22. Certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano recolher do campo. Quando é que se deveria dar o dízimo? Culto de manhã? No culto de tarde? No culto meio-dia? No culto de domingo? No de quarta-feira? No de quinta? No de terça? Nunca. Isto quem instituiu foi o homem. O dízimo entre os judeus era recolhido anualmente. Ou seja, se os pastores querem viver a lei, que vivam ela segundo a verdade da lei. Leia, porque nessa altura os seus olhos já estão iluminados. Olha aí, certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Dízimo era dinheiro ou era o fruto da semente? A Bíblia Sagrada está dizendo que era o fruto das tuas sementes, nunca foi dinheiro. Agora vamos ler o versículo 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal. Dízimo era alimentos. Comerás o dízimo do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos da tua vaca, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então o dízimo não era dinheiro. Está dizendo aqui: você vai comer os dízimos do teu cereal. Você já viu alguém comer um talão de cheque? Você já viu alguém na igreja levar uma nota de 100 reais e comer os 100 reais? Porque dízimo era alimento. Agora olha o que diz o versículo 24. Quando o caminho te for comprido demais, que não os possa levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ovelhas, vinho, bebida forte, ou qualquer coisa que pedir a tua alma, come-o perante ali o Senhor teu Deus, e te alegrará tu e a tua casa. Amados, existia já o dinheiro? Existia. E Deus pediu o dinheiro? Não. O que Deus pediu? 10% do plantio dos judeus. Então, se nós reportássemos agora Malaquias 3:10,
vamos entender o que estava acontecendo. Os sacerdotes estavam em desobediência. Devido a isso, Deus lhe enviou uma sentença contra eles e contra a nação de Israel, dizendo que iria enviar o devorador. Ouçam, devorador nunca foi diabo. O devorador era uma espécie de gafanhoto que entrava na plantação dos judeus e devorava toda a plantação. Uma vez a plantação devorada, eles não teriam como se sustentar e nem trazer os dízimos que anualmente deveria levar ao templo lá em Jerusalém. Mas Deus lhe disse: se vocês forem obedientes à lei em que cobria a vida deles, Deus abriria a janela dos céus, ou seja, Deus iria mandar chuva sobre a lavoura, eles iriam recolher anualmente e traria então o dízimo à casa de tesouro, que era o templo lá em Jerusalém. O que os pastores fizeram com esta passagem? Transformaram o devorador em diabo, transformaram os sacerdotes que estavam roubando a Deus ao povo dentro da igreja, porque se você não dá o dízimo, você não é abençoado. Quando você não dá o dízimo, você está roubando a Deus, e uma inúmera sequências de condenação e de morte. Mas a graça de Deus nos assegura: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Talvez alguém aí do outro lado me diga: mas Jesus no Novo Testamento mandou dar o dízimo. Isto também não é uma verdade. Vamos ler Mateus 23, olha lá. Mateus, o livro histórico de Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 23. Vamos ler? Estamos todos aí? Olha lá, acompanhem comigo. Olha aí. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, portanto, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ora, está muito claro, está na vigência da lei. Jesus está dizendo: vocês estão negligenciando os preceitos da lei, e o dízimo também era da lei. Então Jesus está dizendo: vocês não estão dando dízimo. Olha lá, não é de dinheiro, o dízimo não era dinheiro. Jesus está dizendo: vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Vocês têm levado o dízimo do endro, da hortelã e do cominho para a igreja? Os pastores têm pedido o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, porque quando eles se reportam a esta passagem, está dizendo que Jesus mandou dar dízimo. Mas Jesus está mandando dar o dízimo do que o dízimo realmente era, da semente. Então eles dizimavam da semente do endro, da hortelã e do cominho. Só que eles estavam esquecendo os preceitos mais importantes da lei. Então a lei tinha preceito importante, que era a fé, a misericórdia e o amor. Se nós fôssemos entrar num outro assunto, nós descobriríamos que Mateus, Marcos, João e Lucas ainda é o livro da lei, como é Deuteronômio e Malaquias, que nós usamos nessa passagem. Portanto, a observação de Jesus quanto ao dízimo ainda é para os judeus. Em especial, ele se refere aos escribas e aos fariseus. Talvez alguém me pergunte aí do outro lado: ora, é-me admirar que o Senhor, como bispo da igreja, está indo contra o dízimo. Eu não estou indo contra o dízimo, eu estou indo contra a lei de Moisés, que foi abolida, e o dízimo é da lei. Talvez você continue me perguntando: e como é que o Senhor faz para manter o ministério que o Senhor apacenta? Usando a verdade
da graça de Deus. Olha o que diz 2 de Coríntios 9, acompanha comigo, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9, no versículo 6, olha como é agora em graça, olha aí, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Leia agora, na graça de Deus, Evangelho de Jesus Cristo ressuscitado. Leia: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E quem dá dízimo não dá com alegria, ou dá por necessidade, ou dá por tristeza. Quando os pastores não pegam no medo, eles pegam o povo na ganância. Eles dizem: se você não dá, o devorador entra na tua casa. Mas o devorador é um gafanhoto, eu não tenho medo de gafanhoto. Quando eles não pegam no medo, eles pegam na ganância e dizem: se você der, a janela dos céus abrem. Só que esta janela dos céus não se abrem sobre a vida das ovelhas, se abrem sobre a vida do pastor, que tem sustentado esse sistema religioso com o engano do dízimo. O dízimo é a maldição da lei na graça de Deus. O apóstolo Paulo volta do terceiro céu e diz: ei, ninguém deve dar debaixo de uma ordenança ou de um mandamento de 10%. Você deve dar segundo aquilo que você propõe no teu coração, e não é com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Eu quero declarar sobre a tua vida olhos iluminados para entenderes as verdades de Deus. Nós temos um desafio: ensinar o povo a sair desse espírito de ganância, do espírito do erro que permeia a tradição evangélica. A cada dia novas portas se abrem, ninguém tem instrução do Espírito Santo e todos vivem da chamada obra de Cristo, porque o dízimo impera no sistema religioso. Saia do erro, saia do engano, abrace o Evangelho da graça de Deus e use como capacete sobre a tua mente a segunda epístola de Paulo, no capítulo 9, no versículo 7, que cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, não por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. É assim que esse ministério é sustentado: povo que semeia com alegria, e em alegria sai semeando e ceifando as bênçãos que já são direito nosso. Diz ele que ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Este é o programa Verdades Ocultas. Eu me despeço liberando sobre a tua vida graça, paz, amor e misericórdias da parte daquele que vive e reina para todo sempre, o Senhor Jesus Cristo. Até o próximo programa Verdades Ocultas.